Boa noite. Hoje o meu grupo vai falar sobre a fenilcetonúria, ou PKU. Ele é composto por mim, Amanda Pereira, pela Amanda Joanes, Ana Flávia Rodrigues, Karen Rocha, Mariana Vieira e Yasmin Fernandes. Descrição do caso. Marcelo e Felipe já tinham um filho. Após 10 anos tiveram outro menino, o João. Logo nos primeiros meses de vida, João apresentou casos de convulsão e microcefalia. Os pais, muito preocupados com os vários episódios de convulsão por semanas, passaram por vários especialistas até encontrarem no Centro Multidisciplinar de Diagnóstico e Pesquisa Genética a possível explicação para o quadro de seu filho. O que é a fenilcetonúria? A fenilcetonúria, ou PKU, como é mundialmente conhecida, é uma doença genética autossômica recessiva causada por uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, ativa no fígado e responsável pela transformação do aminoácido fenilalanina PHE em tirosina. A elevação da fenilalanina no sangue acima de 10 mg por decilitro permite a passagem em quantidade excessiva para o sistema nervoso central, no qual seu acúmulo tem efeito tóxico. Antes do nascimento, não é identificado nenhuma anormalidade aparente, pois o fígado materno protege o feto. Após o nascimento, os níveis sanguíneos de fenilalanina do recém-nascido fenilcetonúrico aumentam nas primeiras semanas devido ao início de sua alimentação, a maior parte dela proteica devido à ingestão do leite materno. Herança genética. Durante a análise da transmissão hereditária, percebemos que os indivíduos de ambos os sexos são igualmente afetados e com isso concluímos que a única origem para a fenilcetonúria é a genética. Ela é uma doença autossômica recessiva, ou seja, pai e mãe carregam cada um a metade do gene que provoca a deficiência, mas a doença não se manifesta em ambos. Quando os seus DNAs se combinam no filho, o filho então fica completo e ativo. Isso significa que para uma pessoa ter a doença, tem de herdar duas cópias alteradas do mesmo gene. Se uma pessoa herdar uma cópia alterada e uma cópia normal, então, na maior parte dos casos, essa pessoa será portadora saudável, porque a cópia normal compensa a cópia alterada. Ser portador significa que não tem a doença, mas que se tem a cópia de um gene afetado num dos pares de gene. São exemplos de doença autossômica recessiva a fenilcetonúria, a fibrose cística e a anemia dos falciformes. Na análise do heredograma, observamos que os indivíduos portadores têm um fenotipo normal. Em maior parte, os indivíduos onde a doença manifesta-se são filhos de pais normais. Quando os filhos progenitores manifestam doença, todos os descendentes terão a anomalia e a anomalia pode se manifestar durante a gravidez. Sintomas. Recém-nascidos portadores do distúrbio são assintomáticos, sem tratamento, porém logo nos primeiros meses de vida começam a surgir os seguintes sinais da doença, que podem variar de intensidade conforme o caso: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental, tremores, movimentos descoordenados de pernas e braços, hiperatividade, cabeça pequena, que no caso é a microcefalia, convulsões, lesões cutâneas semelhantes ao eczema, odor no suor e na urina parecido com o do bolor ou da urina de rato, pele, cabelos e olhos claros, porque a fenilalanina não se converte em tirosina, aminoácido envolvido na síntese da melanina, o pigmento que dá a cor à pele. Diagnóstico. O diagnóstico precoce da fenilcetonúria só é possível pela realização do exame de triagem neonatal, conhecido como teste do pezinho. Este exame laboratorial é feito a partir do sangue coletado do calcanhar do recém-nascido em papel filtro, entre o terceiro e quinto dia de vida. O exame permite a suspeita do diagnóstico pela dosagem da quantidade de fenilalanina presente no sangue. Com isso, é possível iniciar o tratamento, evitando que a doença se manifeste. Resultados possíveis da triagem neonatal. Se a dosagem de fenilalanina no exame for menor que 240 mcmol por litro, o exame é considerado normal e a família receberá o resultado na unidade de saúde onde colheu o sangue para o exame.
Se a dosagem for maior ou igual a 240 mcmol por litro e menor que 600, será solicitada uma nova coleta de sangue para fazer outra dosagem de fenilalanina. Se a dosagem for maior ou igual a 600 mcmol por litro, a criança é suspeita de ter fenilcetonúria e é convocada imediatamente para ser consultada. Definição do diagnóstico provisório. Na primeira consulta, ela é muito importante, porque é nela que define o diagnóstico provisório. E ela tem algumas implicações médicas, emocionais e até sociais na família. Na consulta, é feito o aconselhamento genético e é desejável que o pai e a mãe compareçam e participem dessa primeira consulta, porque as decisões que são tomadas durante a realização trazem implicação para a criança, pais e familiares próximos. Nesse dia, além de fazer um novo exame para a dosagem, a criança vai se consultar primeiramente com o médico geneticista, que vai avaliar o resultado da nova dosagem e definirá o diagnóstico provisório e fazer o aconselhamento genético. Caso a suspeita seja de fenilcetonúria, a criança fará em seguida uma consulta nutricional, que é quando será definido o tratamento dietético inicial. Neste mesmo dia, é colhido o sangue para a triagem de outras doenças que causam o aumento da fenilalanina no sangue e as chamadas deficiências de tetrahidrobiopterina, que são mais raras, graves e que podem ser confundidas com fenilcetonúria. De acordo com a dosagem de fenilalanina feita neste dia, na primeira consulta, a criança pode receber alguns desses diagnósticos provisórios. Provável hiperfenilalanina transitória, provável hiperfenilalanemia permanente e provável fenilcetonúria. O diagnóstico é confirmado pela realização do teste de sobrecarga, que é feito aos 6 meses de idade, quando está usando a dieta especial. Essa criança vai ser submetida a um teste dietético para confirmar o diagnóstico de fenilcetonúria. O resultado do teste de sobrecarga. Se a fenilcetonúria é confirmada, de acordo com a quantidade de dosagem que eu já expliquei, o tratamento é mantido. Se o diagnóstico é de hiperfenilalanemia permanente, a criança permanecerá em acompanhamento médico. Se o diagnóstico for de hiperfenilalanemia transitória, a criança receberá alta após um período de observação clínica. Tratamento. O tratamento da doença consiste em uma dieta pobre ou isenta de fenilalanina por toda a vida. Existem formas comerciais que fornecem os nutrientes necessários para uma alimentação normal, restringindo apenas o aporte do aminoácido fenilalanina. A administração desses preparos, no entanto, deve ser feita por médicos ou nutricionistas especializados. A amamentação materna pode se dar normalmente, desde que seja feito o controle diário da fenilalanina sanguínea. Os pacientes com respostas clínicas a BH4 também podem ser tratados com sapropterina. Uma alternativa são os hidrolisados proteicos isentos ou com baixo teor de fenilalanina. A dietoterapia da fenilcetonúria é complexa, de longa duração e requer muitas mudanças nas ações por parte do paciente e de sua família. O sucesso do tratamento por longo tempo, como de qualquer outra doença crônica, depende exclusivamente da disponibilidade do paciente em seguir as recomendações médicas prescritas. A dificuldade desse tipo de dietoterapia tem estimulado pesquisas que visam ao desenvolvimento de tratamentos baseados na transferência de genes somativos. Até o momento, a maior dificuldade é a obtenção de um vetor que possa transferir o cDNA para uma proteína funcional da PAH, para dentro dos hepatócitos ou outras células somáticas onde as enzimas possam exercer sua função. Misturas de aminoácidos livres. As formas encontradas disponíveis no mercado para o tratamento da fenilcetonúria são constituídas de misturas de aminoácidos sintéticos, isentas
de fenilalanina, podendo ser acrescidas de carboidratos, gorduras, minerais, vitaminas e elementos traço, para suprir as necessidades nutricionais de diversas faixas etárias. Existem misturas comerciais, apesar de serem equilibradas em termos de carboidratos, lipídios e energia, são isentas de proteína, tendo uma fonte de nitrogênio exclusivamente aminoácidos livres. Hidrolisados proteicos. Hidrolisados proteicos são produtos, fontes de nitrogênio, designados primeiramente para uso nutricional de indivíduos que apresentam necessidades nutricionais ou fisiológicas não cobertas para alimentação convencional. A hidrólise de proteína alimentares pode melhorar as características nutricionais da proteína, aumentar sua vida de prateleira e conferir melhorias para as propriedades organoléticas devido à remoção de odores e ingredientes tóxicos ou inibidores. Perspectiva de vida. A fenilcetonúria não tem cura, mas desde que precoce e adequadamente tratada, ela permite uma vida praticamente normal. Se a doença for diagnosticada logo após o nascimento e o paciente for mantido em dieta restrita em fenilalanina e com fórmula metabólica, os sintomas podem ser prevenidos e a criança pode ter desenvolvimento e expectativa de vidas normais. Porém, sem o tratamento, o indivíduo tem uma perspectiva de vida em torno de 30 anos. Perfil epidemiológico da fenilcetonúria. A prevalência da PKU mostra uma variação geográfica considerável. Mundialmente, a prevalência da doença varia conforme a população analisada, levando em consideração não só o posicionamento geográfico onde se encontram, mas também de diferentes grupos étnicos. Os números em geral vão de um caso para cada 10.000 a 30.000 nascidos vivos, variando de acordo com a população, acometendo em maior número indivíduos de pele clara, sendo muito raro em africanos. As maiores taxas são encontradas na Irlanda, com um caso a cada 4.500 nascimentos, e na Turquia, com um caso a cada 2.600 nascimentos. Já as menores taxas estão presentes na Finlândia, com um caso a cada 200.000 nascidos, no Japão, com a incidência de um caso a cada 143.000 nascidos, e na Tailândia, com um caso a cada 212.000 nascidos. No Brasil, tem sido encontrada uma prevalência variando de 1 a cada 15.000 a 1 a cada 25.000 nascidos. E aqui estão as referências que nós utilizamos. Muito obrigada pela atenção.